Olá, seja bem-vindo a mais um Respondendo Comentários, agora o programa de número 14. Na verdade, é a continuação do 13, né? Eu comecei a gravar e ficou muito grande o vídeo, então eu decidi dividir em dois aqui, porque eram muitas dúvidas legais, eu não quis deixar vocês sem resposta. Então, vamos de vinheta para a gente poder começar. Para você que chegou agora, não esquece, então já curte esse vídeo, já ajuda a gente a divulgar, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem muita dica legal e vamos então para a nossa primeira dúvida. Vinícius Campos e Uriel Belo. Oi Pedro, parabéns pelo trabalho, vem me ajudando muito, acompanha sempre a série, eu sou iniciante no teclado e tenho um Go Keys, estou bem satisfeito com ele para as minhas necessidades, que é basicamente tocar na igreja com amigos. Estou enfrentando algumas dificuldades com o volume, em alguns lugares que toco o volume fica muito baixo, mesmo trocando o cabo, alterando na mesa, enfim, como toco violão há muitos anos, estou acostumado com essa questão. Então parece ser alguma coisa do teclado mesmo. Algumas pessoas me comentaram que isso seria por causa da sensibilidade que uso no pesado e que diminui muito o volume. Eu gostaria da sua opinião, se por acaso já passou por algo parecido no review, né? Abraço e continue com a série. E o Uriel, eu peguei essas dúvidas e juntei porque eles estão falando sobre essa questão da sensibilidade ao toque. Olá Pedro, poderia me ajudar em uma dúvida que estou tendo em relação à sensibilidade das teclas de um teclado? Há muita diferença de tocar em um teclado com 2 níveis de sensibilidade, como um CTK 6200, ou tocar em um com 3 níveis de sensibilidade, como o Revas KB330 ou MZX500, a qualidade de som será melhor? A diferença é impactante? Vale a pena pagar cerca de R$500 a mais em um teclado somente por mais um nível de sensibilidade nas teclas? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Primeiro, para o Vinícius, para mim me parece muito mais um caso de cabo do que da sensibilidade em si. Cuidado para ver se você não está usando um P10 normal com adaptador de P2, vai dar problema, e nem um cabo P2 com adaptador de P10. Então evite usar adaptadores nesse caso, mande fazer um cabo realmente. O Vinícius depois me respondeu que ele está usando um cabo P2 estéreo que se torna num P10 mono. Eu tenho um cabo desse também que eu usei no meu iPad durante um tempo, porém eu acho que esse tipo de cabo ele funciona melhor quando você consegue mexer no dispositivo para ele se tornar mono. Então, no caso do iPad, quando eu fazia essa ligação sem mexer em nada, dava muito ruído. Porque meio que uma fase entrando com a outra, as duas se batendo, começava a gerar muito ruído nos agudos, nos muito graves, nos extremos. Então, o que eu acho ideal? Eu entrava aqui nas configurações do iPad e trocava dentro da acessibilidade para ele se tornar um iPad mono. E daí se resolvia o problema. Então, talvez seja esse o problema. Meio que uma fase está se cancelando com a outra e está ficando muito baixo e muito ruim o som no seu cabo. Por isso que, assim, o ideal que eu imaginaria para você seria você tentar usar um cabo Y. Então, tenta comprar um cabo Y para você ver se resolve o seu problema. Cabo Y P2, né, estéreo, com 2 saídas ali P10 mono. Claro que daí você vai precisar de 2 canais também na sua mesa, mas você vai sentir que ele vai enviar mais volume, porque justamente vão estar indo 2 canais, então você já vai crescer o volume em dobro no mínimo do que você está recebendo hoje. Então você vai ter 2 ganhos ali na mesa, né, porque são 2 canais diferentes, então só disso já vai ser uma vantagem bem legal. Uma coisa que é legal vocês saberem é que os teclados mais simples, eles têm menos punch mesmo, né? Eles têm menos volume, porque todos os componentes do teclado são mais simples, então em geral o volume deles é mais baixo, tá? Então um Go Keys, por exemplo, vai ter um pouquinho desse problema, um CTK vai ter um pouco desse problema. Mas vamos falar sobre a sensibilidade que vocês dois comentaram. Ela em si não muda o volume, ela apenas faz com que o teclado responda de uma forma diferente ao peso que você está colocando na tecla. Então basicamente, se você toca mesmo forte de verdade, por isso que você colocou o seu teclado numa sensibilidade mais alta, ali no Heavy, por exemplo, claro que vai haver um aumento de volume se você colocar numa sensibilidade mais baixa, porque você toca muito forte. Então, se você toca muito forte numa sensibilidade hiper baixa, você vai ter o volume o tempo inteiro muito alto, estourando. Só que daí, logicamente, o que acontece? Você perde muito da dinâmica da música, você perde a interpretação, porque vai estar sempre tudo estourado no talo, quase como se você não tivesse sensibilidade no teclado. Então, colocar mais sensibilidade ou menos sensibilidade é uma questão de ajuste de mão. Eu sempre falo que peso de tecla é igual embreagem de carro. Então, se você tiver uma sensibilidade mais forte, você toca mais forte. Se você sentir que o teclado tem menos sensibilidade, você tenta dar uma segurada na mão. No começo vai dar umas estouradas e depois tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que você tocar forte no Heavy, a sensibilidade mais forte, tem que sair o mesmo volume que você tocar médio
na sensibilidade média, de você tocar fraco na sensibilidade fraca, entendeu? Então não é a sensibilidade em si que está fazendo isso, mas obviamente se você colocar a sensibilidade no mais leve e tocar muito forte, o volume vai vir estourando, mas isso não é uma boa coisa, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Para terminar aqui com o Uriel, ó, não há grandes diferenças entre esses níveis de sensibilidade. Em geral a gente tem o fraco, né, o light ali, o médio e o heavy, né, o pesado ou o desligado. Então são esses 4 níveis como você falou. No CTK 6200 não tem o pesado, provavelmente, né? Provavelmente ele tem o fraco ali ou o médio. Caso você já seja um profissional, Uriel, isso pode fazer alguma diferença você querer tocar um pouco mais pesado. Mas no dia a dia, é o que eu venho falando, a sensibilidade você se acostuma com o seu teclado. Então não é um grande problema. Para mim é um problema não ter sensibilidade ao toque, mas no caso do CTK tem. Eu toquei no CTK, você vê, eu toco piano, ou seja, tem uma mão super pesada, consegui tirar som no CTK numa boa. Então ter 2 níveis ou 3 níveis não faz grande diferença. O que faz diferença, claramente, é a qualidade do timbre do MZX, que como você colocou aqui, daí faz toda a diferença, porque é um teclado muito melhor, muito superior. Próximo combo de perguntas bem legal. Five Tecnologia e Vini Marques. Ó, o Five diz o seguinte: eu sou tecladista intermediário, eu gostaria de saber qual a melhor forma de aprender a tirar música de ouvido e também fazer criações de solos dentro de uma música. Agradeço muito os vídeos dessa série. Bom, Five, você foi para 2 lados aqui completamente diferentes, eu vou focar mais na parte de aprender a tirar música de ouvido. O Vini Marques falou lá: professor, quando estou tirando uma música de ouvido, eu tenho muita dificuldade em tirar acordes com baixo invertido ou acordes com extensões. Você teria alguma dica para me ajudar? Parabéns pelo canal. Valeu, cara, brigadão. Bom, vamos lá. Então eu anotei algumas coisas aqui pra gente pensar. Mais uma vez também, não tem segredo, não tem regras e tal, mas vamos pensar no seguinte, ó. Pra tirar uma música de ouvido é importante você conhecer os tipos de acordes, então maiores, menores, diminutos e tal, e os campos harmônicos. Então, Fábio, pra você, eu te diria primeiro essa dica, eu não sei o seu nível ali, se você já conhece essas coisas, mas com campos harmônicos te facilita muito tirar uma música, em especial uma música mais simples, mais pop, mais rock. Fica bem claro ali que te diminui muito as possibilidades de qual seria um próximo acorde. Eu, particularmente, eu gosto sempre de tentar tirar a música pelo baixo, então eu foco muito no grave para poder entender aonde que a música tá, em que acorde que tá. Por quê? Nas músicas que seguem campo harmônico, o simples baixo, tocar o baixo, né, daquele acorde, já te dá a noção do movimento para onde ele tá indo. Por isso que tem muita música que toca com power acorde, né, com tonic quinta, ou às vezes nem tem tudo isso na música. O simples fato de você tocar uma nota sol dentro de uma música que tá em ré, né, um grave em sol, já te sugere que você está indo para o 4º grau. Você não precisa nem fazer o acorde inteiro. Então, porque é um efeito, enfim, neural nosso, que a gente já tem isso tão dentro do ouvido, que basta alguém dar o baixo que meio que a nossa cabeça já completa o acorde pra gente. Então, eu gosto de sempre caçar o baixo, para poder me ajudar a tirar as músicas. Eu acho muito importante, para ambos os casos aqui, fazer um estudo de percepção de acordes. Então você ter muito bem no teu ouvido o que é um acorde maior, o que é um acorde menor, em especial esses dois. E o diminuto também. É que o aumentado vai aparecer tão pouco que geralmente quando você ouve um aumentado você já percebe que é um aumentado, né? Fica mais fácil daí, se você tiver esse conceito de o que é um acorde maior e o acorde menor, meu ouvido já diz, fica mais fácil você perceber, por exemplo, a diferença entre um Lá menor e um Fá com baixo em Lá, que é o caso que o Vini colocou aqui. Então vamos dar um exemplo aqui no piano, ó. Então eu tô em Dó maior, certo? Olha a diferença que tem entre um Fá com baixo em Lá. Você percebe que ele soa um acorde maior, ó? Tô no Dó. Percebe que os dois que eu fiz um Fá com baixo em Lá e um Sol com baixo em Si. Fica nítido que isso daqui não é um Lá menor, ó. Se eu fizesse um Lá menor... Ó como dá uma entristecida, né? Completamente diferente, ó. Percebe? Então é isso que é uma coisa que você tem que automatizar. Conseguir entender se aquele acorde é maior ou menor já é um belo passo para você conseguir tirar essas inversões. E como que você faz para estudar isso? Você vai ter que tocar mesmo, fica tocando acordes maiores, canta os acordes. Então, ó, vamos no piano aqui, ó. Então, acorde maior. Pá, pi, pá, 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 pi, pá, pá, pá. Daí é só a tônica. Pá, pi, pá, pá, pá. Automatiza. Ah, é um acorde maior. Ah, isso aqui é menor, ó, dá um menor. Pá, pi, pá, 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 pi, pá, pá, pá.
Então, se você treina bem essa questão de você identificar um acorde maior, um acorde menor, fica muito mais fácil você trabalhar com inversão. Eu não sei se é exatamente esse o problema que você estava tendo, né? Para mim era um grande problema quando eu comecei a identificar se era o acorde do campo harmônico ou se era um outro acorde invertido. Isso te facilita muito a vida, você tentar fazer esse treinamento auditivo e realmente perceber se aquele acorde está mais alegre ou mais triste ou qualquer outra referência que você tenha para maior e menor. Para as extensões daí, eu vou te dizer que realmente não é uma coisa tão fácil de fazer, mas também não é tão difícil quanto parece. Eu uso também a outra ponta para identificar. Então, da mesma forma como eu uso o baixo, na hora que eu estou trabalhando com acordes mais complexos, eu fico de olho ali, né? Fico com o ouvido atento qual que é a nota que está mais na ponta do acorde. Porque geralmente a extensão vai estar na ponta, para ela poder aparecer mais. Você vai ouvir uma nona, você vai ouvir uma 13ª. Pode até ser que tenha mais de uma coisa. Por exemplo, um acorde com 13ª, muitas vezes ele tem a nona embutida, ela está ali no meio e você não ouve muito bem. Só que se você tirar a 13ª, porque ela está na ponta, está bem nítida, você ouviu, falou assim, pô, é uma 13ª, e você não fizer a nona, não tá tão errado, entendeu? Na verdade, não tá nem errado. Pode não estar exatamente igual ao original, mas está muito próximo. Então, só de você fazer a 13ª já vai chegar muito próximo da sonoridade. Então, sempre vai na ponta a notinha mais aguda. Tenta cantar a nota mais aguda do que você está ouvindo ali no acorde, para você poder saber qual é essa extensão. Depois que você escolheu ela, daí você vai meio na teoria. Então, por exemplo, se é uma 13ª, provavelmente tem uma nona embutida. Então, testa a nona ali. Testa colocar a nona, ver se fica mais próximo do que tá. Puxa, não, ficou muito cheio, parece que o acorde lá é mais limpo. Então, não tinha nona. Quando você usa a nona, muitas vezes não tem 13ª. Então, daí você vai pela teoria. Você sabe, bom, se tem a nona, então é capaz de não ter tido a 13ª, se a nona tá na ponta. Depende muito da música. Enfim, eu tô dando algumas dicas rápidas que podem acontecer várias vezes, mas não é uma regra, tá? Lembre-se também que o acorde que tem mais possibilidades de receber extensões são os acordes dominantes. Porque um acorde maior ou um acorde menor, geralmente, 80% das vezes, um acorde maior, ele vai ter sétima maior ou nona maior. Então não tem muito o que tirar. No máximo uma 11 mais ali, mas daí já são músicas bem mais pra frente, né? Bem mais acima. Um acorde menor, geralmente, é sétima menor e nona maior também. Então não tem muito o que tirar nesses acordes, na minha opinião. Assim, em geral, eles vão ter menos dificuldades. Que não me ouçam os jazzistas, né? Que vão falar, imagina, não é assim. Eu tô tentando colocar numa regra prática, tá? Os dominantes é que vão ter realmente várias opções. Só que também não são tantas opções assim, ó. Pensa bem, é um acorde dominante. Então você pode ter nona, que ela pode ser bemol, nona maior ou nona sustenida. Sendo que a nona sustenida ela é bem agressiva, bem fácil de perceber. Você pode ter a quinta aumentada ou a quarta aumentada, certo? A quinta aumentada, ela tem, teoricamente, a mesma sonoridade que o 13 bemol. Então você tem o 13 bemol ou o 13 maior. Ou seja, não tem muito para onde você ir. Bota o acorde lá, fez o acorde dominante, coloca a nona, combinou? Qual que é a nona? Nona maior, nona menor. Coloca 13. 13 maior ou 13 menor? Aí você já resolveu 50% dos casos. Você vai sempre ouvir também que o acorde que ele soa um pouquinho mais redondinho, em geral, quando é bemol 9, é bemol 13, porque ele fica mais redondinho, mais bonitinho. Quando é nona maior, é 13 maior também. Quando você ouve um acorde mais assim, nossa, que acorde tenso, que acorde diferente, geralmente é porque tá combinando uma nona bemol com uma 13 maior, ou uma 13 bemol com uma nona maior. Quando ele é muito tenso, geralmente é porque tem o 11 mais, ou a quinta aumentada, tá? Então, algumas dicas rápidas aqui para você tentar fazer de uma forma um pouco mais simples. E é lógico, sempre quando você treinar mesmo acorde por acorde, tenta cantar essas notas, como eu venho falando. Tem diversas coisas que você pode fazer para te ajudar a tirar as extensões. Particularmente, se você for pelo raciocínio, você vai perceber que você vai conseguir tirar muita coisa. Então, não se desespera. Simplesmente para no acorde e vai testando qual que chegar mais próximo ali. Não são tantas opções, ó. Vou pegar aqui um Sol 7. Então, não sei se ele tem, vamos ouvir a nona. Puxa, não é essa ponta que eu estava ouvindo, será que não é essa? Ou essa daqui? Testou. Puxa, era essa nona maior mesmo, ó. Eu sinto que é ela que combina com o acorde. Vamos ver se tem a 13, ó. Então vou manter a nona e vou jogar a 13. A 13 é maior ou bemol? Olha como tem mais tensão entre eu colocar as duas maiores, ou a nona maior e a 13 bemol, ó. Acho, puxa, ainda tá faltando tensão. Tenta colocar a quarta aumentada, vê o que acontece. Será que era tudo isso?
Pronto, basicamente 9, 11 e 13 são as possibilidades que você tem para trabalhar, sendo que a 13 bemol é a mesma que a quinta sustenida, embora na hora de improvisar seja diferente. E, mais uma vez, cuidado. Tirar 100% igual ao original é uma coisa quase impossível, tá? Então você vai chegar próximo do original, não precisa se preocupar. Da mesma forma que eu tô falando de velocidade, tudo, não precisa se preocupar. Nossa, mas não ficou idêntico. Tá bom, tá próximo. Tá atrapalhando o cantor? Não, então já tá de bom tamanho. Vai com calma que aos poucos você vai se acostumando com essas coisas. Próxima questão eu juntei do Ricardo São Paulo com o Samuel Vitor. Pedro, quais dicas você tem para quem está literalmente começando a ler partituras? E o Samuel, cara, como eu faço para conseguir ler partitura de teclado mais rápido, sem travar na hora? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é que música é uma língua e a partitura é a forma escrita. Então, da mesma forma, na minha opinião, como você aprendeu a falar e a escrever, você tem que fazer com a partitura também. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você tem que aprender a falar música, ou seja, tocar, se virar bem, saber algumas coisas, saber onde estão as notas. Primeiro fala, como uma criança vai começando a falar. Depois você vai aprender a partitura passo a passo. Eu sou completamente contra esses métodos de partitura que tentam te resolver tudo num dia. Ó, é o seguinte, aqui tem 5 linhas, isso aqui é a clave de sol, isso quer dizer que esse é o sol na segunda linha, depois você vai contando sol, si, ré, vai andando em terças. Meu, não funciona. A partitura não é decoreba, a partitura é uso, é você ler bastante, tá? Quando você era criança, você lembra quando você começou a ler, a sua mãe, a sua professora falavam para você ler de tudo? Você pode, talvez não tenha percebido, mas elas te davam toda hora um livro, uma revista, pediu para você ler uma placa na rua, para você ler um cardápio no restaurante. Por quê? Você só vai pegar fluência se você fizer isso todos os dias, várias vezes ao dia, em diversos lugares, em diversas situações, tá? Então a partitura é a mesma coisa. A primeira dica é, fique olhando e lendo de tudo. Baixa, compra livro, baixa a partitura na internet, acha a partitura, fica lendo, vai tentando fazer. Todos os dias você tem que ler um pouco, só desse jeito que você vai criar fluência na partitura. E uma vez que você criou fluência, daí você pode diminuir o ritmo, né? Não precisa fazer todos os dias, porque você já vai estar mais acostumado. A segunda dica que eu dou sempre é para você fazer solfejo. Se vocês não ouviram ainda sobre essa técnica, o solfejo é você cantar a partitura. Isso ajuda muito você a interiorizar o ritmo, a interiorizar o compasso, as subidas, descidas na partitura, as notas, melhora muito a sua percepção auditiva. Então, solfejar, cantar sol, lá, si, dó, si, lá, sol. Pode fazer com o piano uma vez, faz sem o piano uma outra vez. Então, tente sempre solfejar, eu acho uma técnica incrível. Inclusive, tem muitos livros de solfejo, como o do próprio Pozzoli, por exemplo, que o pessoal faz muito o rítmico. Tem o livro também melódico, para você poder pegar as melodias. Tem do Willems, tem vários outros livros legais para você poder aprender a solfejar com melodia simples. Terceira dica, não queira tocar uma partitura de primeira vista. Não por enquanto, não se decepciona com isso de não conseguir tocar à primeira vista. A partitura, ela tem muitas informações para você parar e ler. Então, antes de começar a ler uma partitura, analisa ela. 5 minutinhos, para ali, dá uma olhada quantos compassos tem, aonde estão os ritornelos, aonde tem repetição, aonde que está o ponto ápice ali do agudo, que nota que é, o ponto ápice ali, não sei se dá pra falar de ápice, mas o mais baixo ali no grave. Dá uma analisada nas células rítmicas, se tem alguma coisa que você não está tão acostumado, na fórmula de compasso, em que clave você está. Então, primeiro, olha para a partitura, calma, não precisa sair tocando. Olha para a partitura, entende o que está rolando, tal, beleza, pegou? Agora você vai tocar muito lento. Galera, eu falei isso na hora da escala, na hora do arpejo, eu tô falando na hora da partitura. A gente tem que aprender a estudar música. Estudar música não é sair tocando, tá? Estudar música é com calma. Uma coisa de cada vez. Pega uma partitura, lê ela a 50 BPM, lê ela lenta, não é para você saindo fazendo de primeira. Por que que eu digo isso? Ah, Pedro, mas tem um monte de músico por aí que lê. Esse cara não começou lendo do dia pra noite. Ele foi estudando aos pouquinhos, ele foi aprendendo a ler o lento, foi subindo a velocidade, até uma hora que aquilo se torna tão comum para ele que ele consegue ler à primeira vista. Não é uma coisa que se consegue da noite pro dia. Tocar escala, tocar arpejo, ler partitura, tudo isso são anos, 8, 10, 12, 15 anos para você pegar o jeito e você pegar a fluência para conseguir fazer isso de uma forma legal. Cuidado, galera, às vezes eu vejo vocês se cobrando muito. Não é para se cobrar, eu falo porque eu já estive na posição que vocês estão hoje, de me cobrar e falar, nossa, mas o outro faz melhor.
calma, estuda com calma. Velocidade é só para quem quer ser virtuoso, não se faz música com velocidade. Então essa questão de estudar lento é a minha quarta dica aqui, que eu já tinha anotado. Não é uma competição quem lê mais rápido. E a quinta dica, na minha opinião, é muito importante você aprender a fazer a leitura relativa. Se você nunca ouviu falar sobre isso, isso é um conceito que entrou na música, na leitura há muitos anos atrás. Quando a leitura da partitura começou, ela era uma coisa relativa. O que é isso? É você aprender a ler o movimento. Então você não ficar preso necessariamente somente a nota que está rolando ali. Eu não gosto particularmente dessa técnica de você decorar. Olha, o sol é aqui, o de cima é o lá. É óbvio que é o lá, é um movimento de subida. Se eu estou subindo, eu estou indo para o lá. Então, na hora que eu estou lendo, não necessariamente eu preciso pensar nota a nota o que eu estou fazendo. Eu sigo o movimento. Ah, tem uma escadinha? Tá bom, vamos lá. Só lá, eu vou indo. Isso é a leitura relativa. Você entender que subiu um, desceu um, pulou 2. Muitas vezes isso vai te dar mais fluência do que você decorar nota a nota. Ah, Pedro, mas eu ainda não decorei quem que está no espaço tal. Talvez não seja isso que esteja faltando. Talvez o que esteja faltando é você ler aquilo como um movimento de melodia. Se você não sabe o que é isso, procure sobre o assunto da leitura relativa. Eu acho bem legal você estudar isso. Inclusive, no curso da Music Dot, no meu curso de partitura, eu tenho um curso teórico de partitura que é para todo mundo que quiser fazer, e eu tenho um curso de partitura aplicada no piano. Em ambos os casos, eu trabalho muito passo a passo, da mesma forma como você foi alfabetizado, aprendendo uma letra, depois junta duas letras. Então, partitura tem que ser assim. Essa história de que em uma página tá tudo explicado, não dá certo, não vai funcionar e vai te frustrar. Então, no curso da Music Dot, eu trabalho com a leitura relativa no começo. Não é tanto, não é um estudo muito demorado, mas já dá para ter uma ideia de como funciona. Bom, é isso, galera. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, por você estar aqui com a gente acompanhando. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para você poder ver mais vídeos, não só dessa série, como de todas as outras séries dos outros professores. Não esquece de entrar no Instagram também, de acessar lá e acompanhar todos os nossos bastidores, as coisas que acontecem por fora aqui das gravações, que tem muita coisa legal. E continue mandando as suas dúvidas. Uma semana de dúvidas já rendeu 2 programas aqui, então continue enviando as suas dúvidas e não deixe de conferir o nosso método completo em www.musicdot.com.br. Um grande abraço e até a próxima!